Hare Krishna. Um dos maiores problemas do vício a gente já sabe que é ruim. Então ninguém quer estar viciado em cigarro, nem álcool, nem drogas. E hoje em dia, né, outros grandes vícios é a pornografia, especialmente para os homens, e o mídia social. São dois, né, vícios modernos bem perigosos graças à internet. E todo mundo sabe que é uma coisa ruim você estar viciado e tal, mas tem um lado do vício que é muito danoso e que poucas pessoas conhecem, que a neurociência explica. Que o problema do vício é que, na medida que o cérebro fica lá dando aquela mensagem química de olha, isso que eu quero essa sensação, eu quero essa experiência, seja lá de novo, é da pornografia que você está assistindo, é do like, é do papo no WhatsApp, aquela volta, aquele clique químico que dá, oba, consegui aquela coisinha que eu estava querendo, né? O problema disso é que as pesquisas mostram que na medida que você dá aquele up para o vício, as outras coisas na vida vão ficando menos interessantes. Você já pode ter reparado isso. Veja só se você já não viu em casos extremos, ou até em filmes, histórias, não sei, lendo, que pessoas viciadas, elas começam a perder o interesse em outras coisas na vida. Então isso é uma função química, é do cérebro mesmo, é uma coisa da neurociência, não é uma opção que a pessoa está fazendo. O que está acontecendo é que o cérebro começa a desinteressar por outras coisas e fica querendo só aquele estímulo repetido do vício. Então, quando a pessoa quer ver a pornografia, ela quer ver aquele negócio, dá aquele barato, e as outras coisas, não é só sexo, é todo o resto da vida começa a ficar menos interessante do que aquele barato. O viciado, ele quer aquela droga e o resto da vida já não é tão interessante, porque ele está precisando daquele toque de novo da droga, da tragada, sabe, de mais uma dose daquela coisa. E o resto já perde interesse. Então é muito grave isso, é chamado, você vai perdendo interesse pelo resto da vida, olha que grave. E na medida que vai perdendo interesse e o cérebro começa a ficar literalmente, né, viciado naquela única experiência na qual está viciada a pessoa, isso vai gerando depressão, ansiedade, medo, vai gerando um monte de coisas horríveis na vida. E você está pensando, pô, mas o que tem a ver, né? O cara está lá, né? Muitos jovens, os homens, tá viciado em pornografia. Mas e aí ele está com ansiedade, com medo, com depressão e não está sabendo que está ligado ao vício da pornografia. Ou a pessoa está viciada na mídia social, está grudada lá, não consegue, né, tem que ficar checando centenas de vezes por dia o telefone para ver se tem alguma mensagem nova, mas não está se tocando que isso está gerando sensações terríveis de ansiedade, medo e frustração por trás. Porque o cérebro está falando, quer saber? Não quero saber, estou desinteressado, não quero mais nada, eu só quero aquilo, eu só quero aquele barato de novo. Muito assustador isso. Então, estou compartilhando isso aqui para vocês ficarem atentos que esse processo é um processo natural, né, do caminho do vício, para você ficar atento que não é só o problema de ficar tendo que voltar, não é só tipo assim, eu preciso de mais daquilo, né? Às vezes a gente pensa, o vício é ruim porque eu preciso ficar voltando para aquela coisa, eu preciso ficar verificando meu telefone, o menino precisa ficar vendo a pornografia, ou precisa ficar fumando tomando aquela droga. Não é só esse o problema é que o resto fica uma porcaria também. Porque o resto da vida vai perdendo graça. E a pessoa tem que voltar àquilo, e isso gera ansiedade, medo, frustração, então a vida fica um estrago por causa de um vício. Então se você está nesse processo aí, fica atento, leva muito a sério o ato de largar o vício, para mesmo.
pornografia, você está assistindo, os rapazes aí que estão assim, para mesmo, foge disso, como você talvez tenha o bom senso de já fugir de, sabe, de heroína, de uma droga pesada assim, foge disso. Porque isso vai viciar você, vai estragar a sua vida a nível geral. Não só a nível no campo sexual, não só a nível assim espiritual, vai estragar geral sua vida. Você também que está passando tempo demais aí na mídia social, que também é um problema sério, já também confirmado pela ciência, tem muita gente já viciada em mídia social. Fique atento que está estragando toda a sua vida. Quando você parar, não é só que você vai ganhar um tempasso da sua vida que você estava perdendo lá, não. Você vai ganhar qualidade de vida, você vai começar a fazer coisas que você não conseguia fazer antes, você vai levantar aquela nuvem de depressão, ansiedade, frustração da sua vida que está acontecendo pelo seu cérebro, já está funcionando de forma torta, não está mais funcionando da maneira correta. Então, eu queria dar esse alerta aqui, fiquem atentos, e a gente tem que ter essa vida equilibrada, né, gente? No fundo, a mensagem é simples, a vida tem que ser equilibrada, você não pode ficar dependendo de prazeres vindo de fora para dentro, você tem que ter o prazer de dentro para fora, de estar fazendo a coisa certa, de estar vivendo a sua vida, se expressando, se conectando com o divino, é isso que vai dar graça para a vida. A vida vai estar graça quando você está equilibrado, saudável, no bem, fazendo o correto. É isso que vai dar prazer na vida. Quando você acha que o prazer vai vir de alguma outra coisa, especialmente de uma experiência sensorial, seja de uma droga, de pornografia, ou da mídia social, do like, aí a coisa começa a ir morro abaixo rapidamente. E você vai ver que a vida você está todo infeliz e frustrado, é porque o princípio básico, que é o princípio do yoga, a primeira coisa que Krishna ensina na Bhagavad Gita, é a base de todo o processo espiritual do yoga, é que você tem que viver dentro para fora e não fora para dentro, que você tem que não depender de experiência sensorial. Isso já vai vir automaticamente. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo meu dharma aqui de fazer o vídeo e estou aqui, tem uma brisa maravilhosa, o sol nascendo, quer dizer, a experiência sensorial agradável, ela vem pela graça da vida, você não precisa correr atrás dela. Então, você foca em cumprir seu dever, em fazer a coisa certa e naturalmente essas coisas vão vindo, prazer de fora para dentro. Mas quando você depende do prazer, você começa a correr atrás do prazer sensorial, aí tudo mais começa a ir água abaixo e alguns deles vão viciar e aí o cérebro vai parar de funcionar de forma correta e o sofrimento é inevitável. Então é isso. Hare Krishna.